Olá, tudo bem? Na aula de hoje, estudaremos algarismos romanos. São algarismos encontrados em diversos tipos de relógios, nos capítulos de diversos livros, em títulos do Papa, de imperadores, reis e rainhas, e também no Coliseu de Roma. Podemos perceber aqui um número romano que aparece em uma das portas de entrada do Coliseu. Note que tanto aqui no relógio como na porta de entrada do Coliseu, temos o número 4 representado por 4 letras I. Na numeração romana antiga, o número 4 era representado por II. Uma hipótese para esse uso ter continuado vem de origem religiosa. O nome do deus romano Júpiter é escrito em latim desta forma. Para não utilizar as iniciais desse deus, que seria IV, alguns romanos decidiram manter a antiga forma, como aparece aqui no relógio. No Brasil, um relógio que ainda usa II para representar o 4 é o da Estação da Luz, que fica na cidade de São Paulo. A estação, construída no final do século XIX, foi aberta ao público em 1º de março de 1901. Encontramos números romanos nos livros também do personagem Asterix. Muitos símbolos e diferentes regras foram criados com o passar do tempo. Só após o Renascimento e o surgimento da imprensa é que ocorreu uma padronização oficial dos algarismos usados pelos romanos, século XV. O sistema romano atual, moderno, é o resultado de uma longa evolução do sistema usado pelos antigos romanos. Os romanos não conheciam o número 0, não existia no sistema de numeração romana. Ele só foi introduzido muito tempo depois pelos hindus e divulgado pelos árabes por toda a Europa. Para os romanos, o 1 era o menor número existente. Os romanos possuíam 7 algarismos para a formação dos números. Esses algarismos são os símbolos, que na verdade eram as letras do alfabeto. São eles: a letra I para representar a quantidade 1, o V, 5, o X, 10, o L, 50, o C, 100, o D, 500 e o M para o 1000. Existem algumas regras para se escrever os números romanos no formato moderno. São 7 regras. Veremos uma por vez e no final do vídeo você poderá dar um print na tela com um resumo da aula. Vamos lá. Primeira regra. Os algarismos devem ser escritos lado a lado. Então, aqui XX, VIII, MCCL. Segunda regra. Se à direita de um algarismo romano se escreve outro de igual ou menor valor, os valores de todos os algarismos serão somados. Para facilitar, podemos decompor o número. Então, alguns exemplos. X, X são de igual valor. Então, nós vamos somar os valores. 10 mais 10 e obtemos o 20. V, I. I tem valor menor que o V, então também devemos somar. Então, 5 mais 1, mais 1, mais 1, obtemos o 8. E por último, M, que é o 1000, C e C, menor valor, então também eu somo, 100 mais 100, L também menor valor, somo 50, obtemos 1250. Terceira. Ao colocar um algarismo de menor valor à esquerda de outro de valor maior, deve-se subtrair. Mas temos algumas exceções. Nem todos os algarismos podem assumir essa função. São 3 os casos. O I só pode vir antes do V e do X. Subtrai-se, então, uma unidade do algarismo de valor maior. Então, IV. Como o I vem à esquerda do de valor maior, preciso subtrair. Então, eu faço 5
menos 1, que é o 4. Como o i também pode vir antes do x, então, ix. Faço 10 menos 1, que é 9. Já o x só pode vir antes do L e do C. Subtrai-se, então, uma dezena do algarismo de valor maior, visto que o x representa 10. Então, xl será 50 menos 10, 40. E o xc, que é 100 menos o 10, que é 90. E, por último, o C só pode vir antes do D e do M. Subtrai-se, então, uma centena do algarismo de valor maior, porque o C representa 100. Então, CD será 500 menos 100, igual a 400. CM é 1000 menos 100, que é 900. Regra número 4. Os algarismos VL e D não podem ser usados mais de uma vez no número, porque outras letras X, C e M já representam seu valor duplicado. Então, não podemos escrever VV. Para isso, temos o X, que vale 10. Também não podemos escrever LL. Para isso, temos o C, que vale 100. E também não escrevemos DD. Para isso, temos o M, que vale 1000. Regra número 5. Nenhum número será formado com a repetição de uma mesma letra mais de 3 vezes seguidas. I vale 3. Já I não representa o 4, mas sim IV, visto que estamos trabalhando com a numeração romana moderna. XXX é o 30. Já para fazer o 40, temos que usar XL. C e C vale 300. Para fazer o 400, temos que usar CD, que é 500 menos 100. E, por último, M é 3000, e para representar o 4000, escrevemos o 4 com uma barra em cima. É o que veremos na regra 6. Para escrevermos números romanos a partir de 4000, é necessário o uso de uma ou mais barras horizontais de acordo com o valor desejado. Vamos voltar no 4000. Eu escrevo o número 4 e coloco uma barra em cima que representa 3 zeros. Então, aqui fica 4000. Neste caso, fazemos o 12, que é X e I, colocando a barra, coloco 3 zeros. E se eu quiser colocar mais 3 zeros, coloco mais uma barra. Então, XX é 20, uma barra, 3 zeros, segunda barra, mais 3 zeros, e assim por diante. Este número terá 9 zeros, 3 zeros por causa da primeira barra, mais 3 por causa da segunda e mais 3 por causa da terceira. Isso, assim por diante. Última regra. Se entre dois algarismos quaisquer, num número romano, existe um de valor menor, seu valor será subtraído do algarismo seguinte a ele. Temos o i entre dois algarismos e tem o valor menor que eles, então ele pertence ao algarismo seguinte. Vamos decompor o número. Então, x mais ix. X é 10 e x é 10 menos 1, 9. Então, agora, juntamos 10 mais 9. Observe aqui. O i é um algarismo que está entre dois outros algarismos de valor maior. Então, ele vai acompanhar o algarismo seguinte. Então, LX, 60. IV, 4. Então, o número representa 64. Por último, o x está entre o D e o C, e o x é o que tem o valor menor. Então, ele acompanha o algarismo seguinte. Então, vai ser XC.
Então, separando. MD, 1.500, XC, 90. Então, o número 1.590. Escrevendo cada número com algarismos romanos, eu montei aqui 4 tabelas, onde podemos acompanhar a construção dos principais números. A partir de todos eles, consigo escrever qualquer número romano. Escrevendo com algarismos romanos, teremos 8 exemplos. 34. Vamos decompor o número. 30 mais 4. 30 são 3x, 4, como já vimos, IV, e agora juntamos tudo. Então, a dica é decompor e depois juntar. 49. Então, tenho 40, XL, 9 e X. Então, XL e X. O I não pode vir antes do L. 99. Vamos decompor. 90 mais 9. 90, XC, 9 e X, juntou tudo, XC e X. Aqui a mesma coisa. O I não pode vir antes do C. 333, muito simples. 303C, 33X, 33I. Está aqui, o 333. Vimos que o 10.000 é escrito como 10 e um traço em cima, mais o 12. Aqui, 10.012. 490. Decompondo, 400 mais 90. 400 CD, 90 XC. Então, CD, XC. Note que não podemos tirar 10 de 500 para dar 490, porque o X não pode vir antes do D. 5.008. Decompondo, 5.000 mais 8. 5.000 é o V com o traço, 8, VIII. O meu V com o traço não representa 5, e 5.000. E este V representa 5. Neste caso, eu posso usar. E por último, o ano em que estamos, 2019. 2.000 mais 10 mais 9. Então, tenho 2.000, 10, 9, 2019. Como fazer a leitura de um número com algarismos romanos? Precisamos separar em grupos: milhar, centena, dezena e unidade. O primeiro número é este aqui. A centena seria apenas o C. Separei. A dezena eu represento aqui por XX, então são 2 dezenas. XX, 20. E a parte da unidade, VII, que é 7. Juntando, 127. Aqui temos o milhar. Separamos o milhar MM2000, a centena CD 400, dezena XXX 30 e a unidade II2, 2432. Por último, DCC 700, L 50 e X 9. Então, temos 759. Para terminar a aula, faremos o jogo dos palitos. Nesse jogo, devemos apenas mudar um palito de lugar e deixar tudo certo. Então, aqui são 2 desafios. O primeiro, 6 menos 1 igual a 6. Você deverá mudar um palito de lugar e deixar tudo certo. O mesmo no desafio número 2. Mais 2 desafios, o 3 e o 4. Teremos as respostas apenas no próximo vídeo. Para terminar a aula, coloquei aqui um resumo com as regras de formação dos números romanos. Espero que você tenha entendido e gostado da aula. Até a próxima!